Tudo bem, meus irmãos? A paz do Senhor. Gostaria de ler com os irmãos Lucas. Vamos ler Lucas 16. Diz assim: certo dia, enquanto íamos a um lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito, pelo qual ela predizia o futuro. Com suas adivinhações ganhava muito dinheiro seu senhor. Ela seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Ao analisarmos, a gente vê uma contradição aqui. Podemos analisar que era uma pessoa possuída de um espírito demoníaco, ao qual fazia adivinhações. E ela vinha atrás de Paulo e de quem os acompanhava ali, os servos, e gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Ué, o diabo fazendo propaganda de Deus? O diabo querendo fazer levantar o nome do Senhor? Tem algo errado aqui, não tem? Algo contraditório? Por que o diabo estaria fazendo isso? Aquelas pessoas que batem no seu ombro e falam: esse é servo de Deus, esse é homem de Deus. Às vezes, sem perceber, estão tentando mexer com seu ego, estão tentando te atrapalhar de alguma forma sem perceber, tá? Vemos aqui, certo dia, enquanto íamos a um lugar de oração, estava indo fazendo o seu trajeto, sua busca ao Senhor, estava pregando a palavra do Senhor, estavam fazendo o seu propósito, seguindo o seu propósito. E veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito, no qual ela predizia o futuro. Quantos se dizem servos do Senhor que estão dentro da igreja, que de Deus não tem nada? Temos que pedir discernimento ao nosso Deus, para não sermos enganados, para não sermos passados para trás, ou desviar do nosso propósito, ou às vezes nos orgulharmos de uma coisa que é a nossa obrigação. É a nossa obrigação. Mas o inimigo levanta pessoas para vir mexer com o nosso ego, mexer com a nossa estrutura, às vezes emocional, para nos desestabilizar. Temos que estar muito atento com isso. Muito atento com isso, tá? E no 18, continuando aqui. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, Paulo entendeu o que estava acontecendo ali. Paulo sabia que aquilo não estava certo. Não estava certo. Se voltou e disse ao espírito dentro da jovem. Ele entendeu que nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas o espírito estava dentro da jovem. Eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Então, era uma cilada. Era uma cilada do inimigo para tirar Paulo do propósito, para deixar ele soberbo, deixá-lo ali orgulhoso, e assim proceder à queda dele. Então, vamos ficar atentos, meus irmãos. Isso também aconteceu com Jesus, ali em Marcos. Ali em Marcos, vamos só ler rapidinho. Marcos 1, 23. Diz assim a palavra do Senhor. No 22. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estando na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, ao qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Então,
a gente observa aqui que Satanás sabia muito bem quem era Jesus. Os demônios sabem muito bem quem é você, quem sou eu. E ele age de artimanhas, ao qual temos que estar sempre atentos. Ali em Mateus 8, diz assim a palavra do Senhor. 8:28. E tendo chegado do outro lado, a província dos Gergesenos, ou Gadarenos, algumas traduções, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados vindo dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. 29. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Eles sabem muito bem quem sou eu, quem é você. Vamos ficar atentos, meus irmãos. Vamos ficar atentos. Assim como Paulo já chegou naquela mulher adivinhadora e repreendeu ela. Mesmo ela falando a verdade, que eles eram filhos de Deus, estava ali para proclamar a salvação. Ele não caiu na artimanha. Ele não caiu. Amém? Então, quando é de fora, é mais fácil a gente identificar. É mais fácil a gente perceber que tem algo errado. Mas e quando vem do seu lado? E quando vem do seu lado essas questões? Vamos ler ali Mateus 16. Mateus 16, 23. Como que uma pessoa, às vezes, que está te ajudando, está falando bem, de repente ela pode ser usada também para atrapalhar o seu propósito aqui na Terra. Vamos ler aqui a partir do... Jesus se reuniu com seus discípulos e começou a perguntar: mas quem diz que eu sou? Aí uns falavam assim: uns falam que o senhor é o João Batista, outros falam que o senhor é Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Aí no 15, disse-lhes ele: e vós, que dizeis que eu sou? Então Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então Pedro vem e fala a verdade. O Senhor é o Filho do Deus vivo. Só que Pedro falou a verdade aqui, diante de Jesus. E Jesus então o elogia. Olha a diferença. E disse-lhe Jesus, respondeu: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne ou sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Amém? Então a pessoa está do nosso lado, nos encorajando, dizendo: vai em frente, prossiga, esse é o caminho. Amém? Glória a Deus por isso. Mas a mesma boca de bênção não pode se tornar boca de maldição. Temos que ficar atentos sobre isso. Pois diz a palavra do Senhor, continuando, vamos ali para o 20. Então mandou seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus, o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinham ir para Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus começou a falar para os discípulos: olha, eu vou ser morto, eu tenho que ir para Jerusalém, eu vou ser castigado. Jesus começou a dizer ali o seu propósito nessa terra. Ele sabia qual era o seu propósito, ele sabia qual era a sua missão. E aí vem Pedro no 22. E Pedro, aqui estamos lendo então Mateus 16, 22. E Pedro, tomando-a de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso.
Pedro, então, foi usado aqui pelo inimigo. Todos aqueles que querem nos atrapalhar de seguirmos nosso propósito diante de Deus, nosso propósito que Deus preparou para nós, não está nos ajudando, tá? Deus tem um propósito para nossas vidas, nós temos que saber qual é esse propósito. E aqui Pedro estava sendo usado pelo inimigo. Senhor, não se suceda isso. Não penses tão mal disso. Não, o Senhor não vai sofrer tanto, o Senhor não merece. Você não pode sofrer tanto assim. Você está sofrendo por quê? Igual dizem hoje, mas por que tanto sofrimento? Por que tantos males na sua vida? Meus irmãos, Deus sabe todas as coisas. Se estamos sofrendo hoje ou não, ou por que estamos sofrendo ou não, qual é o nosso propósito, para que estamos sofrendo isso ou não, qual é o seu propósito? E aqui Pedro foi usado para tentar desencorajar o mestre, desencorajar Jesus de seguir o seu caminho, o seu propósito. Jesus vem e fala, ele, porém, voltando-se a Pedro, disse, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Amém? Jesus, ele percebeu na hora. Quando Pedro falou a verdade, tu és o Filho de Deus, Jesus falou, bem-aventurado és, Pedro, porque você realmente viu a verdade. Você realmente viu que eu sou Filho de Deus. Mas ele não tinha entendido o propósito do Senhor Jesus aqui, que era padecer por nós, para que não sofrêssemos mais, mas Cristo já sofreu na cruz por nós. Por isso que ele padeceu tudo aquilo, para que possamos então ter a salvação em Jesus Cristo. Amém? Fique com essa palavra, tá? De você ter um propósito. Não dê ouvido para as pessoas que te bajulam, não dê ouvido para as pessoas que aparentemente são suas amigas, tá? São suas amigas que estão te impulsionando no propósito que Deus fez para você, Deus planejou para você. Porém, se estão te atrapalhando, estão te segurando, não te deixando você ir além, buscar mais o Senhor, buscar mais a palavra de Deus, buscar mais os projetos do Senhor. Então, fique atento, pode ser o inimigo tentando te atrapalhar. Amém? Fique com essa palavra. Ore para o Senhor, para Ele te dizer qual é o seu propósito e te dar discernimento. Assim como Jesus teve ali, numa hora ele ouviu de uma boca bênção. Dali a pouquinho, a mesma boca tentando atrapalhar o propósito de Deus na vida dele. Amém? Fique na paz.